nosso pastor, Deus é grande, glória a sempre é um Deus. prazer, né? A gente pode dar uma glória a Deus pela presença do nosso pastor aqui. Amém. É um prazer ter ele aqui e participar, né, dessa obra aqui que Deus tem usado esse pastor, esse ministro, né, para nos abençoar, né? Deu abertura no início desse trabalho aqui. Louvamos muito pela vida do Senhor, pastor. Ver esse trabalho do Senhor ter conduzido da melhor forma. Vamos convidar a palavra do pastor. Senhor Deus, Pai eterno, Deus, nós entramos agora em tua presença, Pai, para clamar pela ação do teu Espírito Santo aquela noite. Pai, nós sabemos, Pai, que não adianta o teu filho estar aqui para a disposição do Espírito Santo, ele está pronto para fazer a tua obra essa noite, se o nosso coração não estiver aberto para receber a unção da Evangelho. Então nós te pedimos, Pai, tudo que pode impedir o agir e o mover do teu Espírito Santo está repreendido em nome de Jesus, Pai. Coloca teus anjos a pelejar por nós, Pai. Nos dá um coração contrito, um coração quebrantado, Pai. Nos dá agora, Pai, discernimento espiritual para nós recebermos semento precioso e guardar em nosso coração para não pecar contra ti, Senhor. Abençoa teu filho como sempre é abençoado. E nós te pedimos, Pai, fala conosco, Pai. E que nós clamamos, Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, que teu Espírito Santo esteja aqui, Pai. Oh, Senhor, fazendo essa obra maravilhosa, Pai, que é pregar o teu Evangelho. Usa o teu filho como sempre tem usado. Mas mais uma vez nós te pedimos, Pai. Oh, Senhor, tudo que pode impedir que nós estejamos, Pai, oh, atentos a tudo que for falado aqui, Pai, está repreendido em nome de Jesus, Pai. Fala conosco, assim nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Podeis tomar o vosso assento, amados. Quero externar minha alegria em poder estar aqui com os irmãos e rever a cada um de nós. Aprove a Deus que tivéssemos esse privilégio. Eu acredito, meus irmãos, que Deus está no controle de todas as coisas e que nós estamos congregados aqui nesta noite pela soberana vontade de Deus. Eu estava observando que nós estamos num grupo reduzido hoje, mas que as pessoas que estão aqui presentes fazem parte do núcleo base desse trabalho. O fundamento é Cristo. Nós somos o edifício. Então está aqui irmão Cardoso, está aqui o irmão Divaldo, o Cardoso, a esposa do irmão Divaldo, está o Anderson, o irmão Pilar, o nosso irmão músico, família, e são estas as pessoas, o nosso irmão que está sempre presente, são as pessoas que assumiram o compromisso por esse trabalho. As pessoas que Deus colocou amor para esse trabalho. Faça chuva, faça sol, tenha festa, não tenha, esse grupo está aqui. Glória a Jesus. Então eu estava meditando que o Senhor permitiu que estivéssemos aqui nessa noite, no grupo básico, edifício, que está alicerçado sobre o fundamento que é Cristo, para refletir e meditar na palavra que Deus deu ao meu coração para trazer aos irmãos. Hoje à tarde eu refletia sobre a palavra de Deus, sobre o que compartilhar com os irmãos nesta noite, e Deus me trouxe um tema que já abordei lá em Leio Santo e vai ser compartilhado com os irmãos. Vou pedir, irmão, o Pilar para nos ajudar. Eu trouxe alguns slides que nós vamos ler, refletir, pensar e meditar. E essa é a mensagem que Deus está trazendo para nós, para esse trabalho, para essa atividade, para esse encontro de famílias aqui no HFA. Amém? O texto está projetado em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo de número 8. Eu vou ler a primeira vez e a segunda vez os irmãos farão a leitura. O texto diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso
adversário anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Vamos ler todos juntos? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Amém? O tema, pode projetar. Vamos recitar juntos? Sede sóbrios, vigiai. Vigiar. Deus nos traz uma palavra de vigilância. Nós precisamos, irmãos, nesta última era da igreja, redobrar a nossa vigilância, aumentar a nossa sobriedade, estar mais atento, mais alerta. O inimigo de nossas almas, ele trabalha de modo que nós alcancemos um estágio de comodismo, de conformidade. As pessoas, de um modo geral, elas estão apáticas, estão levando a vida, deixando as coisas acontecerem. Não há reação. As pessoas acreditam que o que já conquistou é suficiente, o que está sendo feito é suficiente. Agora Deus quer que nós façamos mais, que trabalhemos mais, que nos esforcemos mais, que ofereçamos resistência ao diabo, nosso adversário, que anda ao nosso redor buscando nos tragar. E por isso a palavra de Deus para nós nesta noite é: sede sóbrios e vigiar. Nós vamos dividir esse tema em 3 pontos. Pode projetar? Ponto de número 1, vamos ler juntos? Conceito de sobriedade. O que é ser sóbrio? A Bíblia diz: sede sóbrios. O que é ser sóbrio? O que é ter sobriedade? Número 2, a razão Esta necessidade. Qual é a razão de sermos sóbrios? E terceiro, Propósitos da vigilância. vamos ver cada um na projeção. Conceito de sobriedade. Primeiro, uma pessoa sóbria é uma pessoa vigilante. Segundo, é uma pessoa que está sempre atenta. Terceiro, uma pessoa que está desperta. E quarto, quem está apercebido. E quinto, é quem exercita o autocontrole. Eu estou desperto, eu estou atento, eu estou acordado, eu percebo no mundo espiritual e no mundo físico tudo quanto está acontecendo à minha volta. Deus me dá a capacidade de discernir e de perceber o ataque do inimigo, a afronta do diabo, o laço preparado contra mim, a estratégia do inferno para me desmoralizar, para me entristecer, para me magoar, para fazer eu desistir. Mas pelo fato de eu estar vigilante, acordado e desperto, eu não caio no laço, não sou tragado pela estratégia e eu continuo marchando, olhando para Jesus, fazendo a obra de Deus, sem me importar com os levantes de Satanás, de vitória em vitória, dia após dia, caminhando para os céus, crendo que aquele que me chamou garante a minha vitória. Oh, glória! Isso é estar atento, estar apercebido. Em Marcos 13:37, Jesus Cristo havia orientado a igreja, dizendo: as coisas que eu vos digo para todos, vigiai. Ou seja, estai atento, apercebido, só. Nós que somos militares sabemos que o sentinela precisa estar atento. Um sentinela dormindo na hora não tem finalidade nenhuma, não tem propósito algum. Ele pode até não estar dormindo, mas não está apercebido, está distraído, está lá na sua posição de sentinela, não está dormindo, mas está distraído.
pensamento lá longe, distante, sem perceber a presença do inimigo. Amados, quem não vigia, o inimigo chega, invade a sua casa, arromba a sua residência, apronta, esculhamba, faz e acontece, causa derrota, tristeza, desavença, divisão, e a pessoa não percebe do que está acontecendo. E aí tenta colocar a culpa na esposa, tenta colocar a culpa no esposo, tenta colocar a culpa nas pessoas, no amigo, no vizinho, no parente, enquanto a Bíblia diz, nós cantávamos há pouco aqui também o corinho que diz: a nossa luta não é contra a carne e nem é contra o sangue, mas é contra as potestades, contra os principados, contra as hostes espirituais do mal. E quando nós estamos apercebidos, nós nos revestimos da armadura de Deus e permanecemos firmes contra as astutas ciladas do diabo. Amém? Isto é ser só. Vamos adiante. Segundo ponto: qual é a razão de estarmos vigilantes, de estarmos sós? No texto que lemos, em 1 Pedro 5, 8, a parte B, diz o seguinte: vamos ler juntos? Então escute, nós não podemos esquecer disso, irmãos. Eu oro, eu vigio, eu leio a Bíblia, eu me consagro, mas o diabo não desiste de me perseguir. A oração, a vigilância e a leitura bíblica mantém ele afastado, mas ele está ao redor. Quem está ao redor é alguém que está à espreita, a espionar, a observar. O diabo só precisa de uma brecha, só de uma fresta, só de um detalhe, só de uma oportunidade, qualquer que seja, uma dúvida, uma incredulidade, uma incerteza, um descontrole, um destempero, um piscar de olhos, um dormir, uma sonolência, uma fraqueza, uma falha, para tentar nos atingir, para tentar nos derrubar. E Deus fala conosco nesta noite que precisamos redobrar a nossa vigilância, abrir um pouco mais os nossos olhos, passar a visão das coisas espirituais. Lembra do profeta Eliseu, na cidade de Dotã, cercado de todos os lados pelo exército inimigo? O jovem moço que o auxiliava, ao acordar pela manhã, saiu e viu o exército inimigo. E qual foi a conclusão que chegou? Vamos morrer. Ele disse: ai meu Senhor, vamos perecer. E quantas vezes nós olhamos para o problema, olhamos para a adversidade, olhamos para a dificuldade e concluímos: vou perder essa, não vou conseguir, não vou vencer. E aí vem o homem de Deus. Quando ele olha para as montanhas, ele não vê o exército inimigo, ele não vê os adversários, ele vê por detrás dos inimigos as milícias celestiais, o exército de Deus acampado por detrás dos inimigos. E ele disse: olha, Deus, tem misericórdia deste moço que tem uma visão espiritual míope. Eita, que não consegue ver o espiritual. Abre os olhos dele. E ele disse para o moço: olha, não temas, muito mais são os que estão do nosso lado do que estão com eles. E Deus abriu os olhos do moço e ele viu e bradou: Deus dos exércitos, carros e cavaleiros de Israel, aleluia. E assim, meu amado irmão, o diabo está ao nosso redor, tentando nos tragar, mas se mantermos nossa comunhão, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor e nos livra do mal. É preciso estar acordado, porque se não estiver desperto,
o inimigo se aproxima, invade a nossa casa e nos destrói. Jesus falou sobre isso. Ele disse assim: olha, se o dono da casa estiver vigiando, então ele perceberá a chegada do ladrão. Do contrário, o ladrão tomará dormindo. Jesus falou também sobre o joio e o trigo. Ele disse: olha, o homem semeou no campo o trigo, a boa semente, e de noite, enquanto ele dormia, veio o seu inimigo e semeou o joio. Então, amados, o diabo só vai trabalhar, só vai ter espaço quando eu e você permitirmos espaço a ele. Por isso a Bíblia diz: cuidado, vigie, porque ele anda ao derredor. Ele está distraído, está buscando uma ocasião contra nós. E quantas vezes nós nos submetemos à vontade do diabo? Ele quer roubar, matar e destruir. Ele quer nos entristecer, nos magoar. Ele quer nos impedir de fazer a obra de Deus. Então ele levanta as pessoas. Então ele entra na mente e no coração das pessoas. E as pessoas que não vigiam falam mal, criticam, caluniam, levantam contra, fazem oposição, se transformam em barreiras. E o que nós fazemos às vezes? Nos acomodamos, como o irmão Cardoso aqui testemunhou. Muitos companheiros que ajudavam nas atividades, nos eventos, por conta da calúnia de uma pessoa, do levante de uma pessoa, da acusação de uma pessoa, decidiram: não vou fazer mais nada, vou cruzar meus braços. Precisamos vigiar, porque é exatamente isso que o diabo quer que façamos, que desistimos, que nos escondemos atrás de um pretexto qualquer. Mas nós que somos espirituais, que fomos chamados por Deus, nós levantamos a nossa cabeça e seguimos em frente, porque o Senhor que nos chamou, Ele garante vitória. É a mesma coisa com a igreja. Quantas vezes nós temos o desejo de vir à casa do Senhor, temos alegria e satisfação, até nos preparamos, nos organizamos, e de repente vem o impedimento. É um vizinho que chega, um telefone que toca, uma visita que aparece, é uma dor de barriga, é uma dor de dente, uma dor de cabeça, e aí nós fazemos o quê? Nos rendemos. Não vou ir, não vai dar para ir. Arrumamos aqui um pretexto. O inimigo venceu. Agora, quando eu resisto, eu vigio. Esse é o diabo que quer me impedir. É ele que quer ser o mentor de atrapalhar a minha bênção. Eu vou à igreja. Chega a visita, esse amigo, olha, eu estou indo à igreja, você quer ir comigo? No caminho a gente conversa. Amém? Amém? E nós precisamos vigiar, porque está nessa hora, buscando alguém para trabalhar. Vamos ver a outra razão, a letra B. Efésios 6 e 11. Nós precisamos estar vigilantes e acordados para quê? Que diz o texto? Vamos ler? Para que possais estar firmes contra as lutas ciladas do diabo. Amém? Amém. Se eu estou desperto, eu percebo a cilada e ofereço resistência. Ele não vai me derrubar, não vai me entristecer, não vai me magoar, não vai impedir o projeto de Deus na minha vida. Eu vou levantar-me e o Senhor me dará vitória. Amém? Uma terceira razão dessa necessidade de vigilância, e essa é muito importante, 2 Coríntios 2 e 11, que diz: Paulo, porque não ignoramos os seus ardis. O que significa isso, irmãos? Sabe qual é a grande estratégia do diabo hoje? É fazer com que as pessoas ignorem os seus ardis. As pessoas passam a pensar racionalmente, apenas de modo lógico, e elas chegam à conclusão que, na verdade, não existe o mal, que não há personificação do mal, que o diabo, nosso adversário, não está tramando nada contra nós, e que não há maldade e nem perigo algum em eu fazer isso, ou eu fazer aquilo, ou decidir assim, ou decidir assado. A grande estratégia do diabo hoje
é dizer às pessoas que Ele não existe e que Ele nem está atuando e que Ele não se importa com a vida de ninguém. Mas a minha Bíblia diz, Jesus ensinou dizendo: o mundo jaz no maligno e o Deus deste século é o maligno. E ele trabalha assim. É o diabo que tem o propósito de matar, roubar e destruir. É ele que semeia a discórdia, é ele que semeia a desavença, é ele que estimula as pessoas para as obras da carne. Eu conheci um cidadão lá na Ceilândia, ele era traficante de drogas e ele também era usuário. E uma pessoa, parente dele, pediu para que eu fosse até este cidadão para falar do amor de Deus a ele. Eu disse a ele: amigo, Jesus tem vitória para você. Cristo pode te libertar das drogas e arrancar você dessa vida. E ele começou a chorar. E ele disse: pastor, eu preciso de perdão e eu preciso me libertar, mas eu não consigo, eu não tenho forças, eu não tenho mais como sair, eu já estou afundado até a lama, eu tenho crimes nas minhas costas, eu tenho pessoas que querem me matar, eu tenho um negócio para cuidar. Eu disse: você não estaria disposto a largar toda esta vida pela salvação do tua alma? E ele chorou de novo e disse: eu quero, mas não posso. Você quer tomar uma decisão por Cristo, mas vamos te ajudar? Ele disse: eu quero, mas não posso. E continuou insistindo nessa tecla: quero, mas não posso. Na semana seguinte, essa pessoa que intermediou o meu contato com esse traficante ligou-me na madrugada chorando: pastor, o homem está morto. Então, na madrugada mesmo, eu fui até a residência dele, encontrar com parte da família, e lá estava a esposa desesperada. Ela contou que ele chegou na madrugada, drogado, e dizia para ela: eles querem me levar, mas eu não vou me entregar de graça. E ela disse: eles querem, se você não está vendo eles, os demônios, eu não vou me entregar de graça. Me ajuda, mulher, não deixe eles me levarem. Aí ele correu para a cozinha, pegou uma faca e começou a lutar com os demônios. Ela não via nada, mas ele via, porque estava tomado pelo espírito de opressão, a porta que abriu, dando legalidade aos demônios que era nova. De repente, naquela luta que ele travava com os demônios, ele juntou as duas mãos da faca e cravou a faca no jugular, sangrou até morrer. Obra do inimigo. Ele ignorou os ardis de Satanás. E o mundo ignora. Satanás oprime as pessoas. Então, amados, essa porta que Deus abriu, esse culto na quarta-feira, é nossa responsabilidade interceder por este lugar, pelos moradores do SRI 1 e 2, pelos funcionários e servidores do HFA. É para isso que Deus abriu essa porta, para que nós, como intercessores, possamos bradar aos céus, para que a obra maligna, o levante de Satanás e toda a estratégia do inferno contra este lugar seja colocada por terra. Amém? Quantas pessoas enfermas estão agora nesses leitos aqui no hospital sofrendo? Quantas pessoas estão desesperadas? Quantas famílias estão sem saída? E quantas vidas são tragadas? Quantas vidas são levadas ao inferno simplesmente porque o inimigo foi ignorado e ele entrou nas vidas, destruiu famílias? Quantas pessoas chegam aqui com problema de violência doméstica, pessoas esfaqueadas, pessoas feridas com arma de fogo, pessoas com problema de álcool, com problema de droga? Quantos moradores que têm problema de ódio conjugal,
trabalhar mais. Nós temos que ir na casa das pessoas, bater na porta das pessoas, entregar os folhetos, os convites, chamá-los, insistir, não nos acomodar, não nos conformar. Nós vamos fazer a obra do Senhor, porque enquanto nós trabalhamos, enquanto nós marchamos, os céus se movem e Deus entra com providência. Eu creio, amém? E quais são então, agora o terceiro e último ponto, os propósitos dessa vigilância? Qual é o propósito que Deus tem de nos alertar para vigiar? Jeremias 17, 9, vamos ler juntos? Enganoso é o coração, mais de todas as coisas, e perversas, quem denunciar? amém? O nosso coração, ele é enganoso. O nosso coração tem a tendência de se acomodar, de concluir que está tudo bem, eu já estou fazendo muito, eu já estou fazendo o suficiente, eu mesmo já oro muito, já leio muito a Bíblia, eu já estou salvo, já sou santo. Nosso coração tem a tendência de se enganar, e a gente precisa reagir a ele. Eu preciso orar mais, me consagrar mais, santificar mais, buscar mais a Deus. Não posso me conformar. A Bíblia conta a história de um homem que tinha um filho que era epilético, tinha opressão maligna, o menino era surdo, o menino era mudo. Por vezes o demônio tomava a criança, lançava no fogo, lançava na água para destruir. E por vezes, de tanto sofrer, o pai acomodava, pensava em desistir, mas de repente vinha lá o demônio e colocava seu filho no chão, colocava o menino a se retorcer, a babar, a espubar, e o coração do pai, olhar aquela cena terrível, reagia contra aquilo. Tanto que num certo dia ele saiu a procurar o discípulo de Jesus. Ele teve um encontro com Jesus e disse: Senhor, eu preciso de um milagre, ajuda na minha incredulidade, porque eu não tenho mais esperança, eu não tenho mais saída, eu não tenho mais escape, me ajuda a crer, porque eu quero que este problema se resolva. Amém? Amados, esta palavra de Deus para o nosso coração nesta noite: não se acomode, não se conforme, não se permita enganar, não permita que o teu coração te engane, reaja, ofereça resistência ao diabo, não permita que o adversário manipule a sua vida, não permita que ele conduza os seus passos. Quantas pessoas hoje são oprimidas? As pessoas são escravas pelo adversário, pelo inimigo de suas almas, estão presas em casa, deprimidas, não saem à rua, tem medo, não trabalham, não estudam, não procuram crescer, não procuram aprofundar. Quantas pessoas se acomodam, terminam uma atividade, se acomodam naquilo? Nossa vida, irmãos, precisa ser vivida na plenitude. Nós precisamos construir alguma coisa, nós precisamos deixar algum legado para nossos filhos, para a nossa família, para a nossa casa. Eu não estou falando de coisas materiais, estou falando de caráter, estou falando de integridade, estou falando de idoneidade, de moral. Eu tenho que servir de exemplo para a minha casa, para o meu lar, para a minha família, para as pessoas que estão à minha volta. Eu tenho que servir de estímulo para que as pessoas à minha volta sejam, de uma ou de outra maneira, influenciadas para o bem. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ler o outro item. Letra B. Por que precisamos vigiar? Mateus 15 e 19. Vamos ler? Porque o coração recebe falsos pensamentos, morte, alegria, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmios. Veja, meus irmãos, que tudo isso está dentro do nosso coração. A boca fala do que o coração está cheio. Por isso a Bíblia diz: cuidado, o teu coração é enganoso. Você pensa que está tudo bem, e
de repente teu coração lhe trai. Uma palavra que você pronuncia de modo errado, no lugar errado e na hora errada. Denuncia que o teu coração te engana. Esses pecados todos, adultérios, prostituição, muitas pessoas caem nesse laço. Eles não saíram de casa para cometer o adultério ou uma prostituição, mas porque não vigiaram, de repente tem um laço preparado, uma estratégia do diabo, e pela falta de vigilância a pessoa transgride. Tem um ditado que diz assim: a ocasião faz o ladrão. A pessoa não saiu para furtar, mas de repente ela está num lugar, vê ali uma grana dando sopa, não tem ninguém olhando, o coração não engana e não vigia, passa a mão e se apropria daquilo que não lhe pertence. Os maus pensamentos, do nada você começa a ter pensamentos impuros, pensamento de inveja, pensamento de ciúmes, de raiva. E a Bíblia diz: cuidado, porque o teu coração é enganoso, vigia. Quando os maus pensamentos vierem à sua mente, o seu coração, repreenda-os na autoridade do nome de Jesus. Não alimente o mal, espante o mal, enfrente o mal, em nome do Senhor. Vamos à letra C. Por que precisamos vigiar? Marcos 14:38. Vamos ler? O Espírito da verdade está pronto, mas a carne é fraca. Lemos? Meu espírito quer adorar a Deus, meu espírito quer cantar, quer louvar, quer jejuar, meu espírito quer pregar, quer testemunhar, mas a minha carne é fraca. E aí, quantas vezes a minha carne vence meu espírito? Não é? A preguiça, o desânimo, o cansaço, o mal-estar, a fraqueza, os sentimentos carnais. Eu uso isso como pretexto, me auto-justifico. Quantas vezes? Jesus falou isso quando os discípulos estavam em oração, lá no Getsemane. Era um momento de batalha espiritual, era um momento de combate espiritual. Cristo estava para ser preso e ser crucificado, e ele precisava da intercessão dos companheiros. E o que fizeram eles? Não resistiram e dormiram. Os irmãos que participam de batalha espiritual, de culto de vigília, de culto de jejum, sabem que ao término dessa atividade, nosso corpo sai arrasado. Nós fizemos agora lá na igreja um domingo de jejum em consagração. Muitos irmãos não conseguiram voltar da noite. Chegaram em casa quebrados, corpo todo dolorido. Vou recostar um pouquinho aqui para descansar. Acordou à meia-noite. Porque é assim mesmo. O nosso corpo tem que ser subjugado pela autoridade do Espírito de Deus. Precisamos de vigiar. E Deus nos dê essa graça, que nós possamos vigiar e perceber. Quando a carne começa a enfraquecer, a carne começa a me puxar, a carne começa a me dar um pretexto, eu reajo. Arrependido, em nome de Jesus, vou me levantar, vou marchar, vou seguir em frente. O Senhor é comigo, o Senhor garante minha vitória. Glória a Deus. Vamos a outros itens. Letra D. Por que vigiar? Mateus 26:41. Vamos ler? Vigiar e orar para que não entreis em tentação. Amém? Olha só, a tentação, ela acontece para todos, para mim e para você. A tentação, ela é diária, é em todo mundo da nossa vida. Nós somos tentados a pecar, a perder a paciência, a sair do sério, a perder a compostura, a desistir, a desanimar, a entregar os pontos, jogar tudo para o alto. Somos
tentados. E a Escritura diz que se nós vigiarmos e se nós orarmos, não cairemos em tentação. Amém? Por quê? Porque a vigilância me dá a sobriedade de discernir a tentação. Eu percebo imediatamente pelo Espírito de Deus, você está diante de uma prova, de uma tentação. Não caia. Às vezes as pessoas vêm até nós com um monte de pedra. Porque isso, porque aquilo, porque aquilo outro. Qual é a minha reação natural? Revidar, defender, devolver as pedradas, agredir a pessoa de volta. E sabe o que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia diz assim: a resposta branda desvia o duro. Aí você fica só escutando. Outro dia eu recebi uma pessoa no gabinete pastoral, um monte de pedra. Porque isso, que aquilo, que aquele outro, não sei o que, isso. Escutei. Aí a pessoa falou mal de um, falou mal de outro, se queixou de um, se queixou de outro, fez acusações, caluniou esse, aquele, criticou. Quando terminou, deu todo o desabafo, o Espírito de Deus disse para mim: não reage, não fica nada. Eu disse para a pessoa: você terminou? Terminei. Tá bom. Então vamos apresentar isso a Deus no coração. O senhor não vai falar nada? Não vai dizer nada. E tinham palavras ali que eram acusações contra a minha pessoa. Não vou falar nada. Sim, vamos orar. Deus vai julgar. Tá bom? Deus vai julgar. Aí nós oramos. Eu disse: Deus, está nas tuas mãos. O Senhor ouviu todas as queixas, escutou todas as palavras, e agora nós deixamos nas tuas mãos. Julga por nós, que tu és o justo juiz. Amém? Aí a pessoa saiu, foi embora. Um dia depois voltou. Estava exaltado, devia ter falado. E se eu tivesse revidado? E quantas vezes nós fazemos isso? Nós nos sentimos feridos em nosso orgulho, no nosso brio, na nossa honradez, e queremos defender. Mas a Bíblia nos ensina a vigiar e orar para a gente não cair na tentação, porque é só um laço do diabo, é só uma estratégia do inimigo para lhe desestabilizar, para lhe entristecer, para lhe magoar e para criar uma ocasião contra você. Porque a Bíblia fala o seguinte: na multidão de palavras não falta transgressão. O sábio escuta e se cala. O tolo é um tagarela. E mais diz lá em Tiago: todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Porque pelas tuas palavras serás abençoado, e por tuas palavras serás amaldiçoado. A sabedoria consiste em manter a língua dentro da boca. Aí Paulo nos ensina o seguinte: que a nossa palavra deve ser temperada com sal e dizer aquilo que edifica. Não vai edificar, não vai abençoar, não vai somar, não vai contribuir, calasse. Porque, amados, muitas vezes as pessoas vêm até nós com verde para colher o maduro. E quem é esperto, inteligente, sábio e tem o Espírito de Deus, está sóbrio e vigilante, ele, quando escuta o comentário, ele sabe: é laço. Aí você faz de bom, não ouvi, ou não entendi. Faz de conta que não entendeu, muda o foco, puxa um outro assunto, desarma a pessoa. Não é verdade? Aí a pessoa se toca. Aí a pessoa tenta de novo, a segunda vez, aí você muda o assunto de novo. Aí ela puxa a terceira vez, você desarma de novo, aí ela se cansa, desiste de você. Aí vou procurar um outro, que esse aí não deu certo. Não é verdade? Sim, é verdade. Então a Bíblia diz: vigia, para você não cair na tentação. Amém. Letra I, Mateus 24, 42. Essa é uma outra
vigiai, pois, porque não sabeis a que hora vem o vosso Senhor. Amém? Não sabemos a hora que Cristo vai voltar. A pergunta que nós devemos fazer é o seguinte: será que os crentes estão esperando Jesus voltar? Não se ouve mais falar, não se prega mais sobre arrebatamento da igreja, a vinda de Cristo. Se fala em ter vida longa na terra e prosperidade. As mensagens, em sua grande maioria, preparam o povo para viver aqui neste mundo, enquanto o Evangelho de Cristo traz uma mensagem que prepara o povo para ir para o céu. Então eu tenho que vigiar, porque eu não sei a hora. E se Cristo vier na hora que eu não estou vigiando? E se Jesus vier na hora que eu estou cometendo pecado? E se Cristo chegar no momento em que eu cedi à tentação? No momento em que eu abri espaço para o pecado? Eu preciso de vigilância, porque eu não sei quando Cristo vai voltar. Ele pode voltar hoje, ele pode voltar ao término deste culto, ou durante este culto, nós não sabemos. Por isso, precisamos vigiar. E a última, que é a letra F, João 8,44, vamos ler? Porque será um mentiroso e pai da mentira. Amém? Ele é mentiroso e é pai da mentira. Então tudo que o diabo fala não pode ter crédito. Em nome de Jesus. Toda acusação, toda calúnia, todo levante, toda estratégia maligna vem dele. E ele é mentiroso. E tudo que ele fala não procede. Deus é conosco. Deus nos ama. Ele morreu por nós. Ele perdoa nossos pecados. Ele é misericordioso e quer nos dar vitória. E tudo mais que é dito em contrário é mentira do diabo. Amém? E concluímos então com o último slide, que tem dois textos. Primeiro de Pedro 5 e 9. O 5 e 8 nós lemos assim, né? Vigiai, orai, porque o diabo, nosso adversário, anda em redor, bramando, comulhando, buscando a quem possa tragar. Aí nós estudamos por que temos que vigiar e qual é o propósito de estarmos vigilantes. Agora nós temos aqui a resposta de como vencer. Olha, quem diz o texto? Ao diabo resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem em vossos irmãos do mundo. Ao diabo resistir firmes na fé. Não é no discurso, não na retórica, não apresentando defesa, nem fazendo apologia. Resistir firmes na fé. A armadura de Deus lá em Gálatas, ela fala, em Efésios, ela fala exatamente sobre isso. Levantai sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Glória a Deus. Sabe o que é um dardo inflamado? O dardo, escute, o dardo não é flecha. Muitas pessoas confundem com flecha. A flecha, ela é lançada com ar, à distância. O dardo é lançado com a mão, bem pertinho, bem próximo. O dardo inflamado, ele tinha uma bucha na sua extremidade, embebida em óleo ou azeite, que o soldado acendia e lançava próximo. Quando o escudo era levantado, o dardo cravava no escudo. O escudo era revestido de betume. O betume tinha a capacidade de extinguir o oxigênio e apagar o fogo. Então, quando lançava o dardo inflamado, ele era uma arma letal. Se acertasse o soldado, a morte era certa. Então, o escudo levantava, o dardo cravava no escudo e o betume do escudo apagava.
o apóstolo Paulo ensina, o escudo da fé, ele tem o poder de apagar o fogo dos dardos inflamados no maligno. Amém? Então o diabo se levanta contra nós, contra a nossa vida, contra o nosso lar, nossa casa, nossa família, contra o nosso trabalho, contra a nossa atividade, e nós dizemos em nome de Jesus, pela fé em Cristo Jesus, eu te repreendo, em nome do Senhor eu ordeno que você saia da minha vida, saia da minha casa, saia do meu lar, saia do meu local de trabalho, em nome de Jesus eu te repreendo. E 1 João capítulo 5, verso 4 diz assim: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? E por último, para concluir, nós temos Tiago 4 e 7, que nos dá um parecer e uma orientação. Vamos ler juntos? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Fiquemos em pé, em nome de Jesus. O que significa sujeitar-se a Deus? Obedecer a sua palavra, render-se à sua vontade, cumprir os seus propósitos, aceitar a vontade soberana de Deus. Quando você, irmão, quando eu, quando cada um de nós nos sujeitarmos à autoridade da palavra de Deus, nos despojarmos de todo o conceito humano, nos afastarmos de toda a influência mundana e nos rendermos inteiramente a Deus, nossa vida, nossa saúde, nossos sonhos, nossos projetos, nossa família, nossas finanças, quando nós nos sujeitarmos inteiramente a Deus, o que diz a Bíblia, ofereça a resistência ao diabo e ele fugirá. Ele não resiste o crente santificado, ele não resiste o crente fiel, não resiste o crente cheio do Espírito. O maligno não pode nos tocar se tivermos nossa vida sujeita a Deus. E nesta noite o Senhor nos reuniu aqui para dizer para cada um de nós que precisamos redobrar a nossa vigilância, sujeitar a nossa vida inteiramente a Deus, porque é convosco que Deus vai, em nome de Jesus, levantar instrumentos e vasos de bênção para projetar o mal que se levanta contra este lugar, contra essas famílias, contra este hospital e contra as pessoas que estão próximas de nós. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Vamos nos aproximar daquele altar e estarmos juntos por um instante. Aleluia. Feche os seus olhos, irmão. Irmã. Pense só um pouco. Reflita só um pouco. Você está acomodado? Está conformado com a situação? Está vivendo um dia depois do outro para ver o que dá, o que vai acontecer? Aceita as acusações? Aceita as afrontas e as mentiras do diabo? Cruza os braços, desanima e se entristece? Nesta noite Deus te diz: levanta a tua cabeça, ofereça a resistência ao diabo e ele fugirá de vós. Vigia, tenha discernimento espiritual, perceba o ataque do inimigo, perceba a estratégia do diabo contra você, tua casa, teu lar, tua família, tua saúde, tuas finanças, e resista, porque Jesus Cristo morreu na cruz e derramou seu sangue precioso para que você tivesse vida, e vida em abundância, vida alegre, vida abençoada, vida vitoriosa. Aleluia. Não pode permanecer como está, não precisa ser do jeito que está. Deus tem autoridade para mudar a história, para entrar com
comigo em nome de Jesus. Eterno Deus e soberano Pai, te louvamos pela tua palavra, te louvamos pela tua presença, te adoramos pelo teu Espírito, e agora te confessamos nossas culpas, pedimos misericórdia de nossas transgressões e rogamos a ti, ó Pai, nos sustenta com tua mão poderosa e nos ajuda a permanecer fiéis, a nos sujeitar à tua soberana vontade, a resistir ao diabo e marchar de vitória em vitória. Abençoa a família dos irmãos aqui presentes nesta noite. Repreenda a retaliação do diabo e os ataques do inferno e dá autoridade e poder para, em nome de Jesus, resistir ao mal e cantar o hino da vitória. Eu suplico, meu Deus Santo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos louvar o Senhor, irmão. Pega o seu violão, fica aqui um instante.